Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Tati Jordão, pessoa responsável. Toda semana eu vou falar por aqui sobre autoconhecimento, processos, gestão, tudo isso com foco na nossa organização, performance. Para mim, a base de tudo, mudança, virada de chave foi quando eu tive acesso aos processos, aos conhecimentos do autoconhecimento. E hoje não podia ser diferente do que mais um conteúdo para a gente poder crescer. Conteúdo imediatamente aplicável. No final eu vou descrever uma ferramenta. Eu comecei a usar essa ferramenta em 2016. Hoje eu uso essa ferramenta nos processos de mentoria focados em organização, performance. Simbora! Quando eu menciono autocontrole, emoção, autocontrole emocional, gestão das nossas emoções, isso dá aquela pega aí para você? Pois é, hoje é um dos temas que é mais mencionado, pedido, abordado dentro dos processos de mentoria. Geralmente a gente não consegue organizar, definir nossas metas, foco, ter uma disciplina, porque a gente sempre tem ali uma vírgulazinha no processo de autocontrole. E o que é esse danado desse autocontrole? Lembrando que todas as definições que eu trago por aqui são definições lidas, acreditadas, sentidas aqui na pele por mim, e eu tento sempre trazer de uma forma simples, sem grandes conceitos, inclusive buscando até em referências científicas em outros idiomas, mas o objetivo aqui é transbordar com leveza para a gente finalmente transformar. Autocontrole, autocontrole das nossas emoções. Auto, a palavra já diz, de nós mesmos. Controle, gerir, observar. E como é que a gente pode observar as nossas próprias emoções? Geralmente a gente faz isso no dia a dia, a gente tem uma determinada situação, a gente responde ali no rompante da emoção, da raiva, da tristeza. E geralmente a gente não faz a devida reflexão sobre aquele comportamento. O que trouxe para mim ali? A gente não faz essa auto-observação da nossa falta de controle em determinada situação. E aí, por que nós precisamos fazer essa gestão desse autocontrole? Quando a gente começa a identificar como é que a gente inicia os nossos processos, os nossos pensamentos, para gerar uma sensação, para depois gerar uma ação, a gente começa a controlar, inclusive a pensar, coisa de milésimo de segundo. Tati, vale a pena responder dessa forma? Tati, o que você vai acrescentar na sua vida com esse tipo de comportamento? Então, depois que eu comecei a trazer exatamente essa ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês, que na verdade isso foi um insight que eu tive hoje dentro de um dos processos, e eu sempre vinha pedindo, orientando, sugerindo como atividade exatamente essa ferramenta, mas hoje veio aquele danado daquele insight e vou até compartilhar de uma forma aqui muito íntima eu e você. Esse vídeo não estava nem programado para subir, para ser gravado no dia de hoje. Geralmente, no meu planejamento semanal, eu gravo os vídeos na quinta. Mas eu recebi esse insight, eu vou compartilhar, vou abrir isso de coração para ajudar outras pessoas. E antes de eu compartilhar a ferramenta, como você pode usar e aplicar imediatamente isso na tua vida, eu queria já que você deixasse aqui nos comentários como é que é para você o tema do autocontrole, da autogestão das tuas emoções. Como é esse controle emocional? Geralmente você escreve, você não escreve, geralmente você nem pensa sobre o tema, você pensa, mas não consegue fazer as devidas reflexões. Coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber como é que você vem encarando esse tema autocontrole. E aproveita, já que você está escrevendo, no caso aqui que você está escrevendo sobre o seu autocontrole, já dá um like no nosso conteúdo, porque assim o YouTube ele entende a relevância desse conteúdo, desse vídeo, e consegue mostrar para outras pessoas. Simbora para a ferramenta. 2016 foi o ano que eu comecei a trabalhar com essa ferramenta, mesmo sem perceber. Eu trabalhava em cima dos meus erros. Na verdade eu pensei, Tati, vamos lá. Você se diz a louca dos processos. Hashtag, quem me acompanha aqui sabe que eu amo processos. E o meu escritório na época, o antigo Casa Viva Arquitetura, estava com os processos assim, zoneados.
casa de ferreiro, espeto de pau. E efetivamente, o que eu comecei a fazer? Caderno, caneta, reflexão. Dia do erro, dia tal. Qual foi o erro? Escrevia de quem era a responsabilidade do erro. Depois de 6 meses anotando, eu comecei a ter um material rico sobre onde eu errava, minha equipe, os prestadores, lojistas. Na época eu trabalhava com arquitetura, eu fui responsável por mais de uma década pelo Casa Viva Arquitetura. Tenho um grande amor e uma grande honra por esse meu momento. E se você é antigo aqui no canal, você provavelmente vai ver alguns conteúdos com relação à gestão dos escritórios de arquitetura. É o meu período do coração e por causa desse período eu estou aqui trazendo esse conhecimento para você. Então, depois de 6 meses, eu sempre via e fazia uma lida, dava uma reflexionada, fazia uma reflexão sobre tudo que eu tinha anotado. Comecei a ver erros que se repetiam e comecei a agrupar esses erros. Quando eu passei a agrupar, eu comecei a trazer, pensar, estudar soluções para resolver aqueles erros específicos. E trazendo isso para o nosso autocontrole, como é que a gente pode fazer isso? Papel e caneta, na verdade uma livretazinha, que essa livreta consiga ficar conosco. Se você porventura esquecer essa danada dessa livreta, esse caderninho, esse bloco de notas, não tem problema, nós vamos usar o recurso do nosso celular, que a gente está sem o braço, mas sem o celular a gente já fica jamais. Então, aquele momento que você perdeu o seu autocontrole, você não conseguiu trazer para reflexão, você respondeu ali de pronto, como diz a história. Passou aquele momento, diminui um pouco a mágoa, a ira ou a tristeza ou até a emoção. Qual foi a data? Qual foi o meu ponto? O que foi que eu falei? Eu fui grossa, eu fui ignorante, eu dei uma resposta abusada, eu fui sarcástica, etc, etc, etc. E eu vou sugerir, qual foi a minha sensação ou qual foi o meu ganho depois desse rompante? Com certeza, por mais que seja uma situação de autocontrole, inclusive que nós percamos o autocontrole de uma forma positiva, creiam, tem perca do autocontrole positivo e negativo, tem sim, nem sempre os lados, os ganhos, eles são equivalentes a esse nosso, rompante. E também cabe essas reflexões. A gente aprende sim nos erros, mas a gente pode trazer reflexões e revivenciar situações positivas para a gente, inclusive, se nutrir com as coisas extremamente positivas que aconteceram ali. Depois de algum período, 6 meses, não tem um tempo certo, se você quiser fazer essa leitura semanal, se você quiser fazer essa leitura mensal, eu fiz na época um revival, um refresh do que eu tinha anotado, aproximadamente 6 meses depois, porque eu queria conteúdo, eu queria densidade para poder trabalhar. Então você vai, depois disso tudo, você vai ler e com certeza, creiam, vamos começar a perceber padrão repetitivo de comportamento de rompante. Dessa forma, você começa a ter material. Bem, todas as vezes que eu estou no trânsito, se eu levo um fechamento de um carro, eu baixo o vidro, perco o controle e mando o fulano de tal para aquele lugar. Isso pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Você provavelmente não vai ver ganhos em determinada situação, nessa situação que eu estou trazendo como exemplo, e aí depois fica a reflexão. Como é que eu posso evitar não abrir esse vidro e não trabalhar fora do meu controle, deixar levar pelas emoções e perder esse autocontrole emocional que é tão importante para as nossas relações, mas a relação primeiro, a que mais importa, é conosco mesmo. E a gente crescendo, a gente evoluindo com esse autocontrole, a gente consegue transformando pouco a pouco, com paciência, com critério, com calma, a nossa vida. E é dessa forma que eu venho trabalhando as minhas emoções, trabalhando o meu ganha-ganha, trabalhando os meus erros, autocontrole, várias outras situações também de distração. Por que eu estou distraída?
nessa determinada situação. Vou falar sobre isso depois. Se você quer outros conteúdos sobre distração, sobre autocontrole, se ficou com alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. Espero que esse conteúdo ele tenha trazido clareza e, como eu comentei, ele é imediatamente aplicável. Você quase termina o vídeo aqui, você já pode começar a buscar ali sua liveta, caderninho, já preparar ali o seu note no celular para poder anotar ou não os seus momentos de autocontrole, de perda do autocontrole emocional. Eu sou Tati Jordão. Se você não está inscrito ainda no canal, vai ser um amor, porque o YouTube também está me dizendo aqui que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos são pessoas externas, são pessoas que não estão inscritas no canal. É um prazer ter vocês aqui, mas vai ser um prazer muito maior nós aumentarmos a nossa comunidade. Fiquem todos com Deus.